Começando mais um episódio de Democracia Como Lidar, o seu podcast preferido para fugir do senso comum e buscar informações sobre vários temas relacionados à nossa sociedade, tais como cidadania, política, eleições, direitos, sociologia, história, antropologia e muito mais. Eu sou o Diogo Cruvinel e o episódio de hoje é sobre a segurança do voto eletrônico, um tema que recentemente tem gerado dúvidas em alguns eleitores, mas motivando a circulação de uma campanha para a introdução do voto impresso como forma de supostamente melhorar a confiabilidade da urna eletrônica. Você acredita que a urna eletrônica pode ser fraudada? Você ficou com alguma dúvida sobre a segurança do voto eletrônico depois de ter assistido algum videozinho de WhatsApp na última eleição? Você ficaria mais tranquilo se a urna eletrônica imprimisse os votos de forma que alguém possa contá-los manualmente? Se você tem essas e outras dúvidas e quer entender melhor como funcionam os mecanismos de segurança do voto eletrônico, vem comigo que eu te mostro. E para debater melhor esse tema, eu convidei os meus colegas e amigos Mozart Fernandes Lima e Volgane Oliveira Carvalho, que vão explicar direitinho como funciona a sequência de procedimentos que deixa o nosso sistema de votação extremamente confiável, quais são suas possíveis vulnerabilidades e qual tem sido o tratamento jurídico dado pelo nosso legislador e pelo judiciário em relação à proposta de voto impresso. E se depois de ouvir o nosso bate-papo você ainda tiver alguma dúvida, não deixe de interagir conosco nas redes sociais. O Democracia Como Lidar está no Twitter, DM Como Lidar, e no Instagram, Democracia Como Lidar, tudo junto. Deixe lá o seu elogio, a sua opinião, a sua dúvida ou sua crítica para que a gente possa continuar essa conversa. E o mais importante, se você tem algum amigo, parente, irmão, primo ou conhecido que curtem podcast ou que curtem democracia, não deixe de recomendar para ele ou para ela o Democracia Como Lidar. Essa indicação é muito importante para nós. Então, vamos para o nosso bate-papo com os especialistas. Nosso bate-papo de hoje, então, é com o Volgane Carvalho e com o Mozart Fernandes Lima, um do TRE do Maranhão, mas que mora em Teresina, no Piauí, e o outro daqui de Belo Horizonte. Então, essa conexão Minas, Piauí, Belo Horizonte, Teresina, duas cidades extremamente quentes no dia de hoje. Então, gostaria, por gentileza, que vocês iniciassem se apresentando e, desde já, agradecendo a disponibilidade. Eu sei que vocês têm uma agenda muito complicada, então abrir um espaço nessa agenda para receber aqui o podcast Democracia Como Lidar para esse bate-papo sobre um tema importantíssimo de hoje. Então vamos começar. Moza, por gentileza, se apresente, diga de onde veio, para onde vai, seus interesses, com o que você trabalha, sua formação acadêmica e profissional. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem. Saudações, Volgane, Diogo, aos nossos ouvintes. Bom, eu comecei com a informática, com TI, né? Desde sempre, desde que meus 15 anos, a época a informática ainda era muito incipiente. Sempre trabalhei com a informática e desde 2010 eu estou no TRE de Minas. E desde junho de 2018 foi formado no TRE de Minas um núcleo de segurança da informação que eu assumi inicialmente e agora no final do ano nós trocamos a chefia, eu continuo no núcleo, mas a chefia foi passada para outra pessoa. E é um trabalho bastante gratificante e que tem tudo a ver com a segurança de toda a parte de TI do TRE e, consequentemente, do processo eleitoral que é suportado pela TI do TRE. Eu sou formado, sou bacharel em ciência da computação e mudei minha área de interesse agora recentemente, especificamente para a segurança da informação. Muito bem, então somos colegas aqui no TRE de Minas e o Volgane também colega nosso de Justiça Eleitoral, mas no TRE do Maranhão. Apresente-se por gentileza, Volgane. Tudo bem com você? Tudo bom, Diogo? Um prazer falar com vocês, com o Moza. Sou fã do Democracia Como Lidar. Bom, eu sou formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí, tenho um mestrado
em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Minha área de pesquisa é Direitos Políticos. No mestrado, trabalhei especificamente com a perspectiva do eleitor, mas também tenho estudado muito a perspectiva do candidato. Eu trabalho no TRE do Maranhão desde 2006 e já tenho algum tempinho fazendo eleições nesse tribunal. Ótimo. Eu também sou de 2006 na Justiça Eleitoral, né? Então temos aí um tempinho de estrada já fazendo eleições. Bom, convidei vocês dois aqui por serem especialistas nesse tema aí da segurança do voto eletrônico, e aí é um assunto que tem surgido reiteradamente nos últimos anos, inclusive, e agora com essa proposta de voto impresso, o que tem despertado nas pessoas uma curiosidade muito grande e um discurso que defende esse voto impresso como se ele fosse resolver um problema que, na minha opinião, não existe. Depois eu quero ouvir de vocês. Mas que muita gente tem ficado em dúvida. Pode parecer uma ideia tentadora, uma proposta muito sedutora, quando você cria nas pessoas uma desconfiança sobre um processo e apresenta como uma possível solução a essa desconfiança, ainda que historicamente a gente não tenha tido nenhum caso comprovado de irregularidade sobre o sistema de votação eletrônica, e apresentando o voto impresso como sendo a solução. E não sei vocês, mas pelo menos a mim chega com uma frequência grande de pessoas do meu ciclo, né, que a gente tem contato no dia a dia, perguntando sobre essa questão do voto eletrônico da seguinte maneira: olha, se esse voto eletrônico, que eu estou chamando de voto eletrônico não só a urna eletrônica, mas a sequência de atos que vão garantir uma segurança maior, e tudo isso feito de forma eletrônica. Esse voto eletrônico, se ele fosse realmente muito bom, os outros países ditos mais desenvolvidos, como da Europa ou dos Estados Unidos, eles também adotariam. E por que eles não adotam? E aí a resposta que eu costumo dar, aí quero ver de vocês também o que vocês acham disso, é o seguinte, que a votação eletrônica ela foi criada aqui no Brasil para resolver um problema que era do Brasil, que é historicamente um índice muito alto e reiterado de fraudes na apuração dos votos e na totalização dos votos, que tinha ali o componente humano, né, uma pessoa que estava manuseando as cédulas de papel e fazendo aquela contagem manual de votos. A gente tinha muitos casos e indícios de fraudes nesse momento da apuração e da totalização, e para resolver esse problema que é nosso de fraude, foi criada a urna eletrônica para fazer essa etapa toda sem que houvesse o contato manual de pessoas, né? A gente sabe que pelo interior afora, a Justiça Eleitoral não tem um quadro de servidores que seria suficiente para que apenas com os servidores da Justiça Eleitoral a gente fizesse essa contagem manual dos votos. Então, sempre eram convocadas pessoas da sociedade para ajudar nesse trabalho de receber os votos, né, como mesários, e depois como escrutinadores para fazer a contagem dos votos manuais. E pelo interior do Brasil afora, a gente sabia que muitas dessas pessoas eram vinculadas a partidos políticos, ou a candidatos, ou a políticos, e era ali que acontecia essa fraude. Então, para tirar o contato manual dessas pessoas com essa etapa da contagem dos votos, é que se criou a urna eletrônica. E por que os outros países ditos mais desenvolvidos não usam a urna eletrônica ou o voto eletrônico? Porque isso, para eles, não é um problema. Primeiro que é errado falar isso, né? A gente tem alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, que optaram por usar a urna eletrônica, mas aí não para resolver o problema de fraude na contagem dos votos, e sim para ter uma celeridade maior na apuração daqueles votos. Então, o objetivo é um pouco diferente. Então,
do ponto de vista da gestão pública, seria até estúpido da parte desses países adotar a votação eletrônica para resolver um problema que eles não consideram problema, que eles não têm. Então, seria mais ou menos, aqui fazendo uma analogia, como se o governo lá do Piauí, aí de Teresina, resolvesse fazer uma licitação para comprar máquinas ou tratores de tirar neve das ruas, né? Bom, não tem, nunca teve e nem vai ter neve lá em Teresina, né? Mas se a gente for pegar um país do tipo Canadá, que tem nevascas, e essas nevascas impedem as pessoas de saírem de casa para irem para a escola ou para trabalhar, para a cidade funcionar ou para o país funcionar, é necessário que as vias públicas estejam desobstruídas de neve. Então lá eles têm esses tratores para tirar a neve da rua, né? Então, assim, cada um tentando resolver o seu problema. Eu quis trazer essa pergunta inicial para colocar no nosso debate aqui, porque isso tem chegado num volume muito grande e as pessoas não conseguem entender. Não é a máquina por si só que ela misteriosamente ou magicamente ela é considerada boa e, portanto, ela deve ser usada universalmente para todos os países. A gente tem que lembrar que ela surgiu para resolver um problema que a gente tinha aqui no Brasil e que outros países não têm. Isso faz sentido para vocês? Vocês concordam? O que vocês acham disso? Plenamente, Diogo. Eu acho que é isso mesmo. Primeiramente, não é só o Brasil que usa o voto eletrônico, né? Outros países também usam. E é muito uma coisa de demanda mesmo. Por exemplo, na Suíça, as pessoas podem votar por e-mail, por carta, né? Ou seja, então assim, é uma cultura totalmente diferente, é uma necessidade totalmente diferente. E a gente tem que lembrar também que a Justiça Eleitoral ela foi criada em 1932. E já na Constituição da Justiça Eleitoral já era previsto uma máquina de votação. Porque a Justiça Eleitoral já foi criada com uma percepção de que precisava-se ter um controle para que a vontade do cidadão fosse realmente expressa no resultado da eleição. E porque o volume de fraudes, o número de problemas que existia para a eleição dos representantes do povo, no Brasil sempre foi muito problemático, né? E a questão outra coisa também que me perguntam muito, aproveitando esse gancho seu, por que nós então não vendemos? Se a nossa urna é tão boa, por que só o Brasil usa a nossa urna? Ou seja, outros países usam o sistema de voto eletrônico, mas só o Brasil usa a nossa urna. Porque a urna ela foi feita de acordo com as nossas necessidades, prevendo o que a gente precisa, com os materiais que a gente tem disponíveis, os recursos que a gente tem para a produção da urna, e não é interesse comercializar a urna, porque ela não foi feita como um produto comercial. Existem empresas que produzem urnas eletrônicas comercialmente, que inclusive essas empresas elas fornecem as urnas para esses outros países que possuem o processo eletrônico de votação. Mas no nosso caso, a nossa urna ela foi produzida para as nossas necessidades sem esse foco comercial. Então não é interesse nosso vender urna. Ok? Eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu acrescentaria ainda um terceiro fator, que é o tamanho do nosso eleitorado. A gente trabalha com a casa de 145 milhões de eleitores aproximadamente. Quando a urna eletrônica foi criada, já tranquilamente 100 milhões de eleitores, talvez um pouco mais. Então só podemos comparar o eleitorado brasileiro com pouquíssimos países, né? Talvez China, Índia, Indonésia, Rússia, que não são democracias tão consolidadas como a nossa, então não teria interesse em eleições tão transparentes e limpas, e os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma realidade muito peculiar, que cada estado tem autonomia para escolher seu processo de votação. Tanto que, como vocês já disseram, alguns estados adotam um sistema de votação eletrônica em certa medida parecido com o nosso. Assim como outros estados adotam sistemas, digamos, quase pré-históricos,
que resultaram, inclusive, no famosíssimo caso das eleições do ano 2000, que houve aquela enorme suspeita de fraude com relação à eleição do Bush. Todos os elementos apontam para que possivelmente ele não seria eleito, né? Se os votos tivessem sido coletados de uma forma mais segura e correta. Então, é muito complicado você comparar a realidade brasileira com outras realidades, especialmente quando você parte do pressuposto que nós não poderíamos estar com uma tecnologia de ponta, que é o que acontece na realidade, né? Quem tem tecnologia de ponta nessa matéria é o Brasil. Alguns países no passado, inclusive, me parece, Moza pode me corrigir, mas me parece que o Paraguai já realizou eleições utilizando as urnas brasileiras por empréstimo. Então, correto. Vários países africanos têm feito intercâmbios para conhecer o sistema e ver a viabilidade da sua aplicação. Então, o nosso sistema é respeitado pelo mundo. Ele não é contestado fora como parece ser. Você mencionou essa eleição do Bush aí, para quem não se lembra, ou então para quem é mais novo aí, não acompanhou aquela eleição como nós, foi uma eleição que demorou quase um mês para você ter o resultado no estado da Flórida, que usava uma cédula que o eleitor deveria perfurar a cédula. Então, dependendo do candidato que ele escolhesse, ele tinha que fazer um furinho. E aí deu uma polêmica danada, porque alguns papéis não estavam furados devidamente, estava só parcialmente furado, não estava. E a cada recontagem chegava-se a um número diferente, e o estado da Flórida decidiria as eleições nos Estados Unidos, que depois a gente pode até entrar num outro episódio de podcast, não aqui, para falar sobre o sistema eleitoral norte-americano, né, em que cada estado tem os seus delegados, e aí se um determinado partido é vencedor no estado, ele leva todos os delegados do estado, com exceção de 2 estados, né, que funcionam mais ou menos proporcionalmente, mas isso ocasionou em 4 ou 5 vezes na história dos últimos 200 anos dos Estados Unidos, de você ter candidatos eleitos sem que eles tivessem a maioria dos votos dos eleitores, mas por essa diferença na representação dos estados e seus delegados. Mas enfim, isso é papo para outro assunto. Inclusive o Trump perdeu nos votos populares para Hillary, né? Exatamente, ele foi um dos casos aí, né, na história dos Estados Unidos. O Moza mencionou a eleição na Suíça, que pode ser feita via correspondência. Eu tenho, Moza, não sei se você sabe, um projeto pessoal meu, que há alguns anos eu viajo para outros países especificamente para acompanhar eleições. E um dos países em que eu estive foi justamente na Suíça, que normalmente é tomado como exemplo, né, de olha só as eleições na Suíça, porque a Suíça isso, porque a Suíça aquilo. Eu falei assim, então tá, vai ter eleição agora lá, deixa eu saber o que eles têm de tão especial assim, né? E de fato o que eu percebi estando lá e estudando a legislação das eleições suíças durante alguns meses antes de ir para lá, é que todo esse processo de votação é feito com base na confiança. Os eleitores confiam muito na maneira como essa votação ela é feita. Eu estive, para você ter uma ideia, Moza, num colégio em que estava sendo feito a contagem dos votos que tinham sido enviados por correspondência pelos eleitores no sábado anterior ao domingo, que seria o dia oficial da eleição. Então, mais ou menos o seguinte, um mês antes da data oficial, o organismo eleitoral deles já começa a enviar para a casa dos eleitores as cédulas com um caderninho explicando quais são as propostas dos candidatos, e aí os eleitores eles têm a opção de ou preencher aquela cédula e enviar por correspondência, devolver por correspondência, ou então no domingo do dia da eleição ele vai pessoalmente a um local e deposita aquela cédula numa urna convencional, aquela urna mesmo de madeira. Então eu estive no dia anterior, conversei com o chefe da seção de apuração do maior colégio eleitoral de Zurique, e ele me respondeu pacientemente durante quase 3 horas, conversei com ele lá
para tentar esclarecer as minhas dúvidas que eu tinha já destacado, né? Estudando a legislação previamente, eu fui grifando e fui fazendo um monte de perguntas ali, e depois tive a oportunidade de conversar com essa pessoa, que era o chefe lá. E aí, deu 17 horas, eu estava lá nesse local, tocou um sinal e encerrou o expediente de trabalho daquelas pessoas que eram voluntárias para fazer aquele trabalho de contagem dos votos. Então todo mundo se levantou, eles estavam tipo num ginásio assim, com umas mesas compridas, eles trabalhavam em duplas, todo mundo se levantou e fez uma fila para sair daquele local. E próximo à porta de saída tinha uma mesa com um funcionário do governo suíço que fazia o pagamento em cédulas mesmo, de francos suíços, pelo dia de trabalho de cada uma daquelas pessoas. Então a pessoa pegava o pagamento e saía e voltava no dia seguinte para continuar o trabalho dela. E aí nessa fila eu tive a oportunidade de conversar com cidadãos que estavam ali fazendo aquele trabalho de contagem dos votos para saber o que eles achavam desse mecanismo suíço, né? E para minha surpresa, eu quase caí para trás. Eu descobri que naquela fila ali tinha um cidadão que estava lá contando os votos que era candidato naquelas eleições. Então vocês imaginem isso no Brasil, o escândalo que não seria você ter uma pessoa vinculada a um partido político disputando as eleições e estava lá tendo um contato com a cédula. Participando da apuração. Pois é, imagina só. E lá isso é absolutamente normal, porque eles confiavam. E eu conversei com ele e falei assim, mas e aí, você acha que você tem chance? Ele, não, de jeito nenhum, eu estou numa colocação muito abaixo no partido, porque eles têm um sistema próprio é outro sistema que não o nosso, proporcional. Eles misturam várias formas de votar. O eleitor ele pode votar de várias maneiras diferentes. Depois eu explico como é que funciona isso em outro momento. Mas o fato aqui isso não era um problema nem para os eleitores, nem para os candidatos, nem para ninguém lá na Suíça, né? O próprio fato de você poder votar por correspondência já demonstra isso. Ô Diogo, inclusive isso é interessante porque aí eu estou colocando uma opinião pessoal minha, tá? Mas o que eu vejo é que hoje em dia a gente já tem a tecnologia até para abrir mão da urna eletrônica. Por que a gente não pode fazer um voto via internet, por exemplo? Nós movimentamos as nossas contas bancárias através de aplicativo de celular, através de site na internet. Se a gente confia que o nosso dinheiro está sendo bem cuidado através de uma conexão da internet, o voto também poderia ser através de um aplicativo de celular, através do site da internet. Por que isso não funciona? Não tem como funcionar, pelo menos ao meu ver, aqui no Brasil. Por causa da nossa cultura. Um problema que a gente tem desde sempre nas eleições brasileiras, que é o chamado voto de cabresto, que é o voto através de coerção, seja um pai forçando o filho a votar no candidato do pai, não o candidato do filho, um patrão que força o seu funcionário a votar naquele candidato. Então, ou seja, hoje a gente tem na urna eletrônica um ambiente controlado que a pessoa vai lá sozinho para votar na urna, até por isso que não se pode fotografar, levar um celular para a cabine de votação para que não se fotografe em quem você está votando, para que isso não sirva de barganha para uma compra de votos. E é a única forma que a gente tem de garantir que a pessoa está indo lá na cabine de votação votar pela própria vontade, sem coerção, sem estar sendo coagida por ninguém. Se não fosse esse problema, a gente poderia ter hoje a tecnologia de votar pela internet, votar do conforto da sua casa. Aí está um excelente exemplo de como que a cultura molda o sistema no qual a gente tem hoje de votação. Exatamente. Moza, eu queria começar então, eu queria que você explicasse, por gentileza, como é que funciona de ponta a ponta essa sequência de procedimentos que garantem que a nossa votação eletrônica ela é segura. Então a gente sabe que para o público leigo parece o seguinte, tem uma caixa ali que é a urna eletrônica, qualquer pessoa pode espetar um pendrive ou conectar um cabo ali e alterar os votos daquela urna. Isso é que está no imaginário do senso comum das pessoas que desconfiam da urna eletrônica.
Só que a cadeia de procedimentos ela é muito grande e uma etapa ela verifica a outra, né? Se há algum tipo de alteração. Você, como sendo um especialista aí dessa parte técnica de informática, eu gostaria que explicasse melhor como é que funciona essa sequência de procedimentos. E aí depois eu gostaria do Wolgani que explicasse as implicações e o histórico jurídico de como é que funcionam essas propostas legislativas para introduzir outros mecanismos de auditoria, de fiscalização, de controle e de contagem, inclusive manual, dos votos. Vamos dividir dessa forma aí para a gente ter uma compreensão um pouco mais completa e mais ampla do que significa esse procedimento de votação eletrônica. Então, Moza, por gentileza, explica para a gente como é que funciona de ponta a ponta então, essa sequência de procedimentos que garantem a confiabilidade da votação eletrônica nossa. Ok. Primeiramente, a gente tem a nossa urna eletrônica, né, como a nossa menina dos olhos, né? É a nossa garota propaganda mesmo do sistema eleitoral, mas como você bem disse, ela é apenas uma engrenagem de todo um processo. Eu vou começar falando dela porque é o que o eleitor vê, é o que o eleitor conhece e é onde a justiça eleitoral se baseia nas suas propagandas, nos seus jingles, a coisa toda, que é a nossa garota dos olhos, que é a urna eletrônica. A urna eletrônica nada mais é que um computador. É um computador bem específico, tá? Ela é tirado desse computador, ele não tem as interfaces de comunicação, interface de rede, Bluetooth, Wi-Fi, placa de rede, ela não tem nada disso para que... Então, assim, aqui tem aquela ideia assim, um hacker vai invadir a urna, ele não consegue invadir a urna online, porque ela não está online, tá? E existe todo um processo, a outra coisa que é interessante falar sobre a urna, que a urna, ela é um projeto brasileiro e é totalmente feita aqui no Brasil. Ela é fabricada no Brasil. Inclusive, ela é fabricada aqui em Minas Gerais, no município de Santa Rita de Sapucaí. Tá? E é um projeto brasileiro. O TSE acompanha todo o processo fabril da urna. O TSE vai no chão de fábrica, acompanha todo o processo, se está sendo feito de acordo com o que foi projetado. Então, a urna eletrônica ela é uma parte importante, porque é a parte que faz a interface com o eleitor, mas ela não é a única coisa. Como é que aqui o processo eletrônico nasce? Primeiro, ele nasce lá atrás com a confecção dos softwares. Seja o software que vai ser embarcado na urna, seja o software onde você vai cadastrar os eleitores, onde você vai cadastrar os candidatos, os partidos. Todos os softwares são desenvolvidos dentro do TSE. Tá? Às vezes tem participação de terceirizada, mas tudo sob o controle do TSE. Esses softwares, eles têm um controle rígido de versões, quem que pode mexer, quem que não pode. E apesar de ter essa ilusão de que é uma caixa preta, esse software ele tem todo um acompanhamento das entidades representativas da sociedade civil, que é a OAB, a Polícia Federal. Os próprios partidos políticos podem designar representantes para acompanhar o desenvolvimento desse software. Então, esse software ele é desenvolvido num ambiente controlado, tá? Mas ele não é segredo, entendeu? Algumas partes do software, sim, são bastante restritas ao acesso, mas a sociedade civil tem ferramentas para acompanhar o desenvolvimento desse software. Uma vez que esse software, seja ele o que vai lá para o cadastro do candidato, registro do eleitor, o software que vai para a urna, que vai fazer a transmissão, totalização, são mais de 90 softwares que compõem todo o ambiente do processo eleitoral. Uma vez que esse software está validado, olha, esse software aqui é o final, é o que vai para a eleição. O que acontece? Primeiramente, ele passa por um teste, que é o teste público de segurança. As entidades já acompanharam o desenvolvimento do software, aí tem um período que esse software, o software, a urna, todo o processo, passa por um teste de segurança que são convidadas algumas pessoas. Na verdade, o teste público de segurança ele é aberto, qualquer cidadão pode se candidatar ao teste público de segurança. É feita uma triagem para ver quais os testes que a pessoa vai
propor o que ela vai testar, né? É feita uma triagem e essas pessoas vão para dentro do TSE, dentro do ambiente, e vão fazer um teste de tentar encontrar erros no software, seja erro de fraqueza do software, alguma coisa que pode ser usada, alguma vulnerabilidade, seja algum problema na urna. Essas urnas elas são abertas nesse teste, as pessoas têm as pessoas que estão fazendo o teste têm acesso ao código-fonte, fazem todo o teste para procurar vulnerabilidades que possam ser usadas e, encontrando essas vulnerabilidades, depois a Justiça Eleitoral vai corrigi-las antes de que esses softwares, que esse sistema seja efetivamente usado na eleição. Então, uma vez que passou por esse teste, fechou. Bom, agora já corrigimos todos os problemas, já está tudo beleza. É feita o que a gente chama de lacração. O que é lacração? A lacração é a gente pegar aquele software que todo mundo acordou, a equipe do TSE, os representantes da sociedade civil, da OAB, da Polícia Federal, dos partidos políticos, falaram, não, esse software aqui está ok, é esse que vai ser usado nas eleições. Esse software ele é assinado por essas entidades, por essas pessoas, assinatura eletrônica. O que essa assinatura eletrônica garante? Primeiro, ela garante que aquele software que é criptografado, ele só vai poder ser aberto por uma entidade que tenha a assinatura. Então, por exemplo, a assinatura ela não é só assinatura de pessoa física. Então, por exemplo, um software, uma tabela de candidatos que vai para a urna, por exemplo. Tá? Ela é assinada pelo software da Justiça Eleitoral e a urna verifica, quando recebe aquela tabela de candidatos, se aquela tabela de candidatos foi assinada pela Justiça Eleitoral. Se não foi, a urna nem aceita aquela tabela. Na mesma coisa o software. Quando o software que roda na urna é dada a carga na urna, a urna verifica. Esse software aqui foi desenvolvido pelo TSE, ele está assinado pelo TSE, se está, a urna roda aquele software. A mesma coisa o software. Quando ele é instalado numa máquina, ele verifica. Essa máquina aqui é uma urna eletrônica assinada, reconhecida pelo TSE. Então, se você tentar rodar esse software num computador comum, ele não roda também. Então, essa lacração é uma série de assinaturas feita por pessoas que representam entidades e pelos próprios programas que vão garantir que aquele software que vai ser rodado na urna realmente é o software que foi oficializado e ele não vai rodar em mais lugar nenhum. Tá? E garante também que se esse software for alterado, você percebe que ele foi alterado. Então, se o software foi oficializado, mesmo que alguém tenha acesso a esse software e altere ele depois que ele foi assinado, se houver alguma alteração nele, ele não vai bater. Olha, esse software não é aquele que foi assinado lá atrás. Se mudar uma vírgula no software, ele já não roda. Então, fechou-se, tem o desenvolvimento de software. A partir daí, tem uma cerimônia de lacração, de assinatura digital desses softwares e a liberação dos softwares para os TREs. Aí o software é distribuído para os TREs e, novamente, quando o TRE recebe esse software, o TRE verifica se aquele software é o software que foi oficializado, se ele está assinado pela Justiça Eleitoral. É feita a preparação das mídias, os TREs, quando é o caso da eleição, a preparação das mídias, a mídia é o que vai dar carga na urna. Tá? Então a gente tem a confecção do software, a distribuição desses softwares para os TREs, o TRE cada TRE vai pegar o cadastro de eleitores do TRE e o cadastro de candidatos que vão participar daquela eleição. Tem um software que vai juntar isso e dividir para cada cartório. Cada cartório recebe esse pacote e o cartório vai dar carga na urna daquela região que é jurisdição daquele cartório. Então o cartório vai pegar o software que vai dar carga na urna. Lembra, esse software, a urna, o hardware da urna, ele só aceita rodar um programa que foi desenvolvido pela Justiça Eleitoral. Então tem um programa que roda no computador da Justiça Eleitoral que vai pegar para aquela urna, para aquela sessão eleitoral, vai pegar quem são os eleitores que vão votar naquela urna,
vai pegar e gerar um arquivo de eleitores, vai pegar os candidatos que estão participando daquela eleição. Se for uma eleição geral, é a mesma para todas as urnas, se não, tem lá a diferença, o prefeito daquela cidade, o vereador, e gera o que a gente chama uma mídia. É uma espécie de pendrive, que esse pendrive ele tem o software e vai ter as tabelas de eleitores e candidatos. Esse pendrive que é levado na urna, na hora que se conecta esse pendrive na urna, o software da urna vai ver, esse pendrive foi gerado por um software oficial? Se foi, dá-se a carga na urna. Ou seja, a urna está recebendo ali quem são os eleitores que vão votar naquela urna e quem são os candidatos que estão disponíveis para serem votados. Tá? Feito isso, a urna tem uma lacração física também, para que ninguém, se alguém abrir a urna com uma chave de fenda, você identifica, né? Então, resumindo, chegou nesse ponto, a urna está com a carga, ela tem lá o software que foi assinado pela Justiça Eleitoral, ela tem os eleitores que vão votar naquela urna e os candidatos que estão concorrendo à eleição. Essa urna é distribuída, cada urna vai para o seu local de votação. Esse período até tem um acompanhamento das polícias militares, Polícia Federal, que fazem a guarda dessa urna para a distribuição. E até que a urna chega no dia da votação para a eleição. No momento que o mesário lá liga a urna, é feita uma série de testes para novamente verificar se tudo que está ali dentro é o oficial. Tá? Além disso, tem o que a gente chama que é a votação paralela. É uma forma de, por amostragem, a gente garantir que o software que está lá na urna está funcionando direitinho. Como é que funciona essa votação paralela? É sorteada algumas urnas de todo o universo de urnas que estão no Brasil, né? Por exemplo, foi sorteada uma urna lá da escola A. Manda-se uma urna suplementar, né, uma urna substituta para essa escola A, e recolhe aquela urna lá, aquela urna que estava lá, que ia ser feita a votação, ela é isolada para ser feita uma votação paralela. E uma outra urna vai substituir ela lá. Ela vai receber a mesma carga, com os mesmos candidatos, os mesmos eleitores, e a urna que foi recolhida, ela é uma amostra que nós vamos pegar ela, colocar num ambiente controlado, filmado, e vai ser registrado uma votação simulada ali, que vai ser entrado vários eleitores vão fazer a votação, a entrada de votos, e depois vai ter que bater o que a urna registrou e o que foi efetivamente filmado e acompanhado ali. É uma forma também de se da gente ter uma auditoria, né, do que está acontecendo, uma auditoria por amostragem aí. Obviamente, Moza, que essa votação paralela, aqueles votos que foram inseridos na urna apenas para verificar se ela está com um funcionamento perfeito, esses votos não são levados para a totalização da eleição oficial. É bom deixar claro isso, né? Não. A urna ela é retirada, ela é isolada e ela vai passar por uma auditoria em que há uma simulação de votos nela, mas aquilo ali fica isolado, né? Não vai compor aquele bolo de urnas que são oficiais, né? Perfeito sua colocação. Que a urna que foi para substituir aquela urna que foi recolhida é uma urna oficial também, que vai receber os programas lá daquela sessão. Aquela urna que foi para substituir a urna que foi recolhida é que vai ser a votação oficial. A urna que foi recolhida é apenas uma amostragem para que a gente garanta o funcionamento da urna e dos programas que estão instalados nela. Vai ser feita uma votação simulada, que é toda controlada, é registrado todos os votos que são lançados nela e ao final tem que bater o que foi lançado com o resultado final. E lembrando que o próprio eleitor ele pode acompanhar essa auditoria no dia da eleição, né? Quem quiser pode ir à sede do TRE e pode verificar essa auditoria, né? Pode acompanhar. É feita uma votação durante o dia todo da eleição e pode sim, é aberta ao público, a pessoa pode ir lá e pode acompanhar. Uma outra forma interessante do eleitor acompanhar, auditar, né, o processo eletrônico, e a forma mais eficaz que o eleitor tem para fazer isso é através do boletim de urna. O que é o boletim de urna? Ao final da votação,
Deu lá 17 horas, quem está na fila vai votar, mas em princípio às 17 horas encerra-se a votação. Quando é encerrada a votação, é feita a totalização daquela urna e é gerado o boletim de urna. O boletim de urna, ele tem uma via, ele é gravado em dois lugares dentro da própria urna, tem uma mídia de resultado, que é um pendrive que vai sair e vai ser transportado até o TRE, onde ele vai ser transmitido para totalização, e é emitido 5 vias, pelo menos 5 vias em papel do boletim de urna, que é o quê? O candidato tal foram tantos eleitores que votaram, tantos votos válidos, tantos votos nulos, o eleitor tal, o candidato tal teve tantos votos, o candidato tal teve tantos... É um resumo daquela votação daquela urna. Uma cópia desse boletim de urna é afixado na porta da sessão eleitoral. Tá? O eleitor ele pode ir ali, ver qual é a sessão dele e anotar qual foi o resultado daquela urna dele. Depois, no site do TSE, após a totalização, ele pode verificar na sessão dele se bateu a totalização que deu. Se você parar para pensar, se todos os eleitores em todas as sessões fizessem isso, você está auditando a totalização. O eleitor tem uma forma aí de acompanhar o processo de totalização. Essa ideia nasceu não foi da Justiça Eleitoral. Tá? Os próprios partidos políticos se movimentaram e começaram a fazer isso por conta própria. Então, há alguns anos atrás, os partidos políticos se organizaram e conseguiam dar uma totalização antes mesmo da Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral ela passa por um monte de processos, um monte de burocracia, até soltar o resultado final. Com esse processo, os partidos políticos incentivaram os eleitores a fazer essa coisa, mandavam representantes lá para anotar, e eles conseguiam, inclusive, fazer uma totalização antes da própria Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral entrou na dança e hoje você tem um QR Code que, em vez de você precisar de anotar todos os dados, você pode ir lá e ler o QR Code, que facilita muito essa totalização. Né? Então, ou seja, o eleitor ele tem como participar também dessa auditoria para conferir o processo de totalização aí. Só para finalizar, o Diogo, que eu acho que eu estou falando demais, dá oportunidade também, o processo de transmissão dos votos também, ele é feito de maneira bastante controlada. Tá? A urna, ela fica em quarentena, em sessentena, na verdade, né? 60 dias que ela fica isolada, e a mídia de resultado é levada até um local de transmissão. Normalmente é o próprio cartório eleitoral. Mas em alguns casos, isso é tão distante, o Brasil é um país tão grande, a logística de distribuição da urna, de recolher esses votos depois, é tão grande que às vezes a distância da sessão eleitoral para o cartório é muito grande. Então, de um tempo para cá, a gente tem o que a gente chama de JE Connect, que é uma forma de transmissão do voto. É levado a mídia de resultado até um local de transmissão, que em alguns casos não é no próprio cartório, e essa transmissão é feita através de uma VPN. É sobre a internet, mas é criada uma VPN, os dados são criptografados, e mesmo que eles sejam, por algum motivo, essa mídia de resultados caia numa mão, seja desviada, por exemplo, e alguém consiga decriptografar esses dados, se ela for alterada, tem um registro lá que vai fazer um batimento, que ele vai conseguir identificar pela assinatura da urna eletrônica que aquele voto, que aquela mídia de resultado foi alterada. Então, mesmo que alguém consiga interceptar essa mídia de resultado em algum lugar e tentar transmitir ela, primeiro que ela não vai ser nem mesmo transmitida. Tá? O sistema não vai aceitar aquilo. Aí corre-se atrás, bom, o que aconteceu? Essa mídia aqui não é oficial. A gente corre atrás, lá na urna original fica uma cópia dos resultados, ou seja, pode-se gerar outra mídia. Então existem várias formas de que, mesmo que alguém consiga, de alguma forma, alterar o resultado da mídia, essa mídia não vai ser aceita na totalização. E a gente consegue correr atrás, regerar a mídia lá na urna,
para que a totalização seja feita da forma correta. Uma dúvida muito... Sempre nessa cadeia de assinaturas. Uma dúvida muito frequente é essa, né, dos eleitores, né? Ainda que eles saibam que a urna não está conectada à internet, nem por Bluetooth, nem por Wi-Fi e nem por cabo de rede, de alguma forma, mas o resultado daquela urna tem que chegar até o TSE, por meio dos TRS, e isso é feito pela internet. Então, não seria o caso de fazer uma interceptação, alterar os votos e mandar de novo? Então, tem duas formas de controlar isso, né? A primeira delas é pelo boletim de urna, então, que é impresso antes da transmissão dos votos. Então, o eleitor ele pode comparar o resultado daquela urna com o resultado que vai ser depois divulgado pelo TSE como sendo correspondente àquela sessão eleitoral. Se houver divergência, o próprio eleitor ele pode conseguir constatar isso, e aí eu falo eleitor, mas tem partidos políticos e os candidatos que são os mais interessados, né, em saber esse resultado, né? Com certeza. E até hoje não houve nenhum caso de divergência entre essa votação divulgada pelo boletim de urna e pelo TSE. E a outra maneira é essa que você acabou de dizer, que se a mídia for corrompida ou alterada nesse meio do caminho, interceptada, quando o TSE receber essa informação, ele vai verificar que não é a informação que foi gerada pela urna eletrônica, mas sim que ela foi alterada no meio do caminho. É isso mesmo? É isso mesmo. É importante entender que a segurança, em qualquer caso, a segurança física, a segurança lógica, a segurança do processo eletrônico, ela é feita em camadas. Então você sempre parte do pressuposto que algum dispositivo de segurança pode ser burlado. E se ele for burlado, o próximo dispositivo ele tem que detectar que houve algum problema. Então, voltando ao caso aqui que eu citei há pouco, do teste público de segurança. Eu participei da equipe que acompanhou o teste público de segurança que foi efetuado agora em 2019, tá? Em novembro de 2019. Uma equipe da Polícia Federal, tá? Que estava lá participando do teste. O objetivo deles era burlar o processo eletrônico. Eles conseguiram quebrar uma etapa do processo de segurança, mas não conseguiram avançar. O que eles conseguiram basicamente? Eles conseguiram alterar uma mídia de carga, que é justamente aquela mídia que vai dar carga na urna, que vai inserir lá quem são os eleitores, quem são os candidatos. Eles conseguiram pegar uma mídia dessa, conseguiram alterar essa mídia e conseguiram inserir na urna, tá? A urna aceitou essa mídia eles não conseguiram alterar nem o candidato, nem o eleitor, mas conseguiram alterar o nome do município. É uma alteração que não afetaria o resultado da eleição, mas era uma alteração, e a urna aceitou isso. No momento que eles tentaram dar um passo à frente, aí a urna já não deixou. Quando tentou iniciar a votação, a urna aceitou a coisa, mas quando eles tentaram iniciar a votação, o processo já foi barrado, porque uma outra camada de segurança identificou. Então é sempre isso. A gente sempre parte do pressuposto que qualquer camada de segurança pode ser quebrada, mas a gente tem que ter uma outra camada seguinte que vai identificar, olha, isso aqui não está certo. Volta lá atrás, que é o caso, por exemplo, se uma mídia for detectada que foi alterada, volta lá atrás e vamos tentar identificar onde está o erro. Em último caso, se a gente não consegue garantir a autenticidade daquilo, o normal é o quê? Por exemplo, uma mídia pode dar um erro que não seja erro intencional. Ela pode dar um problema no meio do caminho, né? Ela pode ser alterada ou pode dar um problema. Chegou lá, o sistema não vai o sistema de transmissão não vai aceitar aquela mídia. Volta lá na urna, gera de novo. Se essa urna tiver sido adulterada, na hora que voltar lá e gerar de novo na urna eletrônica, ela vem sem adulteração, tá? Agora, em último caso, se mesmo lá na urna ficou a desconfiança, essa urna ela vai ser invalidada. Os votos dessa urna, o juiz eleitoral, se houver alguma desconfiança de algum problema ali, os votos dessa urna são invalidados e prossegue a eleição. Aquela urna ali, infelizmente, não vai participar do processo eleitoral em prol da garantia da segurança de que todos os votos que forem computados sejam realmente representativos da vontade do cidadão. Moza, sim? Você fez uma explanação perfeita do sistema e
para dar um fecho aqui, vou falar de um relato particular, um testemunho particular. Em 2 eleições nas quais eu trabalhei, foram levantadas dúvidas com relação à corrupção do sistema, né? Sugerido que o sistema tinha sido corrompido. E o processo foi adiante. No primeiro caso, a eleição municipal de 2008, na cidade de Caxias, no Maranhão, que é onde eu trabalho, a candidata derrotada a prefeito disse que as urnas tinham sido corrompidas e os votos alterados, e as urnas foram submetidas à perícia pela Polícia Federal em Brasília, e foi constatado que o sistema estava intacto, era perfeito, não tinha tido adulteração alguma. Inclusive, eles não conseguiram nem sequer adulterar os resultados. Existe perícia registrada no processo sobre isso. Posteriormente, em 2010, também no Maranhão, o governador Flávio Dino, na época tinha sido derrotado, levantou a questão da fraude discutindo votos tardios rápidos, que seriam alguns votos que aconteceram lá depois das 5 horas. Também foi feita a perícia, urnas da minha zona foram enviadas para a perícia, foram periciadas também, não foi constatada nenhuma alteração. Por fim, teve a eleição geral de 2014, o candidato Aécio Neves também questionou. Não é só a gente está falando aqui em teoria, não. Na prática já houve perícia, estudos, análises, processos formais, que o ouvinte pode procurar depois se você consegue registros disso, que comprovam que a urna de fato a questão é o seguinte, não é só colocar a urna em dúvida. Como você, Moza, explicou, tem uma sequência, um processo longo ali em que uma etapa vai verificar a etapa anterior. É mais complexo do que isso, né? E isso é importante deixar claro, né? E quando o eleitor desconfia do voto eletrônico, ele não está desconfiando apenas da Justiça Eleitoral. São várias entidades que colaboram e fazem a assinatura e verificam e participam de várias etapas desse processo, né? Então não dá para cair nesse argumento simplista e falacioso de que é só a urna eletrônica que é fraudável, né? Vamos entender melhor como é que funciona isso, né? Eu acho importante isso, Joe, porque eu não vou cair na utopia também de dizer que nosso processo é infalível. Não existe processo infalível, né? O que eu costumo dizer sempre é que o nosso processo é suficientemente seguro para que possamos confiar nele. Mais que isso, eu não vejo outro processo mais seguro. Eu acho que você vai comentar um pouquinho sobre o nosso passado do voto impresso, mas é uma falácia realmente a gente acreditar que o voltar ao voto impresso é ser mais seguro do que o voto eletrônico. Então, são duas coisas que eu sempre prego muito. Nós temos um processo suficientemente seguro para que possamos confiar nele, não que ele seja infalível, não que de repente não possa acontecer problemas, mas ele é suficientemente seguro para que possamos confiar nele, e mais que isso, não temos outra alternativa melhor. É a melhor alternativa que a gente tem, é a melhor solução que temos. Se aparecer solução melhor, vamos estudar e vamos partir para ela, mas agora, hoje, a melhor solução que a gente tem é o processo eletrônico. Pois é, diante disso, o processo eletrônico tem surgido aí então essa proposta de as urnas eletrônicas passarem a imprimir o voto para que o eleitor consiga visualizar aquele voto sem que ele tenha um contato manual com o voto, né? E aí ele vai validar o seu voto comparando aquilo que ele escolheu na urna com aquilo que foi impresso. Aí esse voto impresso, ele cairia numa urna física e possibilitaria posteriormente uma contagem manual daqueles votos impressos para ver se eles correspondem ao resultado obtido pela votação eletrônica. E aí sobre isso eu gostaria, Wolgane, então, por gentileza, que você explicasse melhor essa proposta aí de voto impresso e fizesse também uma retrospectiva histórica das tentativas de se alterar a legislação brasileira para incluir
no sistema de votação essa parte impressa, né? Que é diferente só da parte física, porque nós já tivemos antes da urna eletrônica o voto em cédula, que querendo ou não era uma forma física de se contabilizar. E foi justamente pelos problemas decorrentes dessa votação física que a gente criou a urna eletrônica. Então, explica pra gente a parte jurídica da coisa aí, essas tentativas de alteração na legislação e onde que isso esbarrou no STF. Lembrando que a gente já teve, em 2002, algumas urnas já naquele ano de 2002 contaram com esse mecanismo de imprimir o voto. Foi um teste e esse teste ele se mostrou como não sendo adequado. Não houve sucesso nesse teste, né? A quantidade de problemas decorrentes daquela eleição de 2002 foram suficientes para a gente ver que não seria um caminho viável esse. Então vamos lá, por gentileza, Wolgani. Então, vou fazer um retrospecto aqui do voto em geral para a gente chegar no voto impresso. Bom, as eleições não são uma novidade no Brasil. A gente faz eleição desde 1532. Então temos aí 500 anos quase de expertise em fazer eleições. Só que, obviamente, o ambiente mudou muito com a evolução histórica, né? A gente trabalhou majoritariamente com voto em cédula, voto em papel, mas nem sempre foi sequer uma cédula oficial. Até os anos 60, os eleitores e os candidatos é que imprimiam suas próprias cédulas e levavam às urnas. Então não tinha nem uma padronização, só se exigia mais ou menos o tamanho do papel, mas não exigia o tamanho da letra, não exigia o tamanho nem o material específico. Então a gente veio padronizar a cédula nos anos 60, logo quando a gente teve uma diminuição expressiva do número de eleições por causa do regime militar. Então, quando nós voltamos à plenitude democrática, ainda havia essa preocupação com a segurança do voto. Ainda havia uma memória muito viva da fraude eleitoral no Brasil. Então, como o Moza falou muito bem, quando a Justiça Eleitoral foi criada em 1932, o propósito da criação da Justiça Eleitoral foi justamente debelar a fraude, que estava no nível que estava estrangulando a política no Rio Grande do Sul, não era nem no Brasil, não era no Rio Grande do Sul. Então, começamos a imaginar um sistema mais seguro já no final dos anos 80, concretizando lá o ideal dos anos 30 do Assis Brasil, da máquina de votar. E a gente votou pela primeira vez na urna eletrônica em 96, aproximadamente 30% do eleitorado, e em 98 já estava universalizado. Em 2002 teve, de fato, uma tentativa com voto impresso, e esse é um dos fatores que é mais relevante na parte prática para que você seja contrário ao voto impresso, que o Moza pode até me corrigir ou me auxiliar, mas no manuseio da urna eletrônica, dos componentes da urna, o que tem uma maior propensão de ter problemas é justamente a impressora. Talvez porque seja mais externo, talvez porque seja mais suscetível à movimentação, do deslocamento, a questão do papel, da forma como está colocada. E isso não é um problema muito grave hoje, porque a impressora é utilizada antes de se iniciar a votação, né, para você imprimir a zerésima. Então, ali você poderia manusear sem maiores problemas. E é utilizada no final da votação, quando você vai imprimir o BU. Ali também não vai ter mais nem como você fazer, a urna já está encerrada, não recebe mais votos, você pode manipulá-la sem maiores problemas. Se a gente tiver isso no meio do caminho, né, entre um voto e outro, o servidor vai acabar tendo contato com aqueles votos que estão depositados. E esse foi o grande problema de 2002. Né? Houve travamento, mau picote, vários defeitos que são próprios da impressão, que acabaram dificultando o processo naquela oportunidade. Inclusive, ele ficou muito mais lento e acabou causando transtornos relacionados à duração da votação. Mas, ainda assim, sempre se levanta essa questão da volta do voto impresso.
não parece ser uma opinião majoritária, porque as pesquisas realizadas mostram que há um nível de confiança muito alto na eficiência da urna eletrônica. Quando a urna teve seu pior nível de confiança, nós tivemos aí 89% de aceitação, já chegou a 97%. Então nós temos uma quantidade muito pequena de pessoas que não confia de fato no sistema eletrônico de votação brasileiro. E afora 2002, a primeira tentativa que nós tivemos, a gente tem é importante frisar, especialmente para os leigos, que a gente tem uma norma geral que regulamenta todas as nossas eleições, que é a Lei das Eleições, a Lei número 9.504, que é de 97. E lá na lei, a gente tem a análise do nosso processo de votação, né? Lá que está instituído o sistema eletrônico de votação. A primeira tentativa mais próxima de alteração para o acréscimo do voto impresso foi em 2009. Então, ali se colocou essa possibilidade e isso foi questionado no Supremo Tribunal Federal através da ação direta de constitucionalidade 4543 e o Supremo, naquela oportunidade, declarou inconstitucional a adoção do voto impresso. Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que levou os ministros a decidirem dessa forma naquela oportunidade. De novo, nós tivemos o acréscimo do voto impresso em 2015. E foi vetado pela presidente Dilma Rousseff, mas o veto foi derrubado pelo Congresso. E então, nas eleições de 2018, nós estivemos muito próximos de voltar a ter o voto impresso. O TSE chegou, inclusive, a produzir uma resolução regulamentando, dizendo como funcionaria a urna com a impressão dos votos, mas também tivemos a suspensão da norma por decisão do STF. Mas essa decisão ainda não é definitiva, né? O tema vai ser novamente enfrentado pela Corte. E hoje a gente volta a ter uma confrontação dessa questão do voto impresso, especialmente no final do ano passado, mais ou menos, subiu muito o debate sobre isso por conta da questão da necessidade da compra de novas urnas eletrônicas. E aí já se discutia se essas urnas deveriam ser no modelo tradicional que a gente tem utilizado até então, ou se já urnas novas preparadas para a impressão do voto. Então, o que a gente tem basicamente é que se diz que o sistema eletrônico é um sistema que tem segredos, né? Se diz muito da caixa preta da urna, o Boza já explicou que não existe isso, né? Na verdade, o sistema tem várias camadas de proteção que podem ser testadas, podem ser acessadas pelas pessoas. E isso me parece que é um discurso que se repete muito e vem muito associado à reforma política. São dois discursos comuns no ambiente político brasileiro. A solução de todos os nossos problemas é uma reforma política, e dentro da reforma política, a maior das soluções é a introdução do voto impresso. Aí se repete muito como a salvação nacional. E a gente pode apontar como histórico dessa questão de insegurança com relação a esse sistema, além da tradição brasileira de fraude eleitoral, especialmente na primeira metade do século passado, mas a gente teve um episódio que é emblemático, que é o famoso caso Proconsult. Na primeira eleição que utilizou computadores no Brasil, foi a eleição de 1982 no Rio de Janeiro. Elegia-se governadores, a gente ainda estava na ditadura militar, e os computadores só foram utilizados para a totalização dos votos, para o somatório total no estado do Rio de Janeiro. E foi identificada uma fraude relacionada a essa empresa, a Proconsult, que supostamente pretendia manipular os resultados para impedir a eleição do Leonel Brizola, que era o candidato de oposição, né, o candidato que era contrário ao regime. No final, a eleição do Brizola foi consolidada, mas desde então o Brizola foi um dos grandes defensores de criação de mecanismos de fiscalização mais fortes da eleição, e a partir do voto eletrônico, o grande defensor do voto impresso.
E essa bandeira foi mantida posteriormente, depois da morte do Brizola, pelo PDT, que era o partido dele. Então, hoje, o PDT é um dos grandes defensores da adoção do voto impresso, por causa da memória dessa experiência que aconteceu há quase 40 anos. Né? A gente já evoluiu muito, não se usa mais serviço terceirizado para a contagem, a totalização dos votos. O Moza já explicou muito bem, quem faz isso é a Justiça Eleitoral, então não teria mais essa preocupação. Bom, então, estamos às portas da decisão, né, decisão definitiva acerca do tema. E quais seriam os problemas que eu poderia apontar para a adoção do voto impresso? O primeiro problema de ordem prática, eu já antecipei, que seria a questão da impressora ser um periférico mais suscetível a problemas na urna eletrônica, que poderia dificultar, atrasar o processo de votação e traria alguma insegurança, porque para consertar qualquer problema que surgisse, o servidor do TRE inevitavelmente teria que acessar a parte onde estariam guardados os votos impressos. Mesmo que ele não tocasse nesses votos, involuntariamente, por exemplo, ele poderia acabar vendo o último voto e acabar rompendo o sigilo da escolha de um determinado eleitor, o que não é desejado, né, de modo algum. Mas temos outras questões que não são só de natureza prática. No meu sentir, o maior problema da adoção da urna eletrônica é que, além da segurança, o sistema eletrônico de votação tem uma outra função que é muito importante, talvez até mais importante que a questão da segurança, da rapidez. Ele possibilitou que a gente conseguisse garantir a isonomia no exercício do direito do voto para praticamente todas as pessoas. Por que eu digo isso? A urna eletrônica foi desenvolvida com a interface muito semelhante aos celulares e aos telefones que se utilizava anteriormente, nos telefones fixos. Então, mesmo um analfabeto ou uma pessoa que tem muita dificuldade de leitura, ele consegue manejar a urna. E ela foi feita de tal maneira que ler não é essencial. Você digita os números e ao final vai aparecer a foto do candidato e você vai fazer a confrontação. Então, ali você vai ter certeza que você escolheu aquela pessoa em quem você desejava votar. Então, ao final do procedimento, identificado com cores, né? As teclas da urna são verde, branco e laranja para a confirmação, o voto em branco, e para a correção. Não há grande dificuldade para o analfabeto, tanto é que, se você fizer pesquisas, vão ver que o nível de dificuldade não é relatado como um problema grave para a urna eletrônica. Do mesmo jeito, nós temos a adaptação para os cegos. Então, as teclas da urna todas estão adaptadas com o alfabeto Braille. E, além disso, o eleitor que tem problema de visão pode solicitar um fone de ouvido, que é acoplado à urna, e quando ele digita os números, o fone repete. Quando aparecer o candidato, o fone diz quem é o candidato, e a pessoa vai ter a certeza de que fez a escolha correta. Então, a gente conseguiu agregar, se considerarmos os números oficiais, falam em 12% de analfabetos no Brasil, mas se contarmos os analfabetos funcionais, talvez tenhamos entre 30% e 35% da população brasileira. Então isso representaria uns 20%, 25% dos eleitores, o que é muita gente. Sem contar aí os deficientes visuais, a gente conseguiu deixar eles num patamar de igualdade com todos os outros eleitores. Os que têm um alto nível de escolaridade, os que têm visão perfeita. E até se a gente voltasse ao regime anterior das cédulas, ainda assim você teria uma certa proteção, porque o analfabeto, isso é uma figura, talvez acho que nem vocês tenham conhecido, né, meus colegas, mas
existia o normógrafo, Sim. que era um decalque que o eleitor analfabeto recebia, que ele só fazia pintar como um stencil que se utiliza hoje para fazer grafite. O eleitor só fazia pintar aquilo ali em cima da cédula e saía o nome ou o número do candidato em quem ele queria votar, né? Ele tinha um guiazinho para fazer isso. O cego também conseguiria fazer isso. Existiam cédulas em braille. Mas nesse sistema de voto impresso, como é que ele vai funcionar? O eleitor vai digitar seu voto, vai aparecer um resumo na tela da urna que vai ser impresso numa papeleta que é semelhante a um BU, mas talvez a maioria dos ouvintes não tenha tido contato ainda com o BU, mas o BU é um pouco mais largo do que um comprovante de cartão de crédito. E a letra é um pouquinho maior do que um comprovante de cartão de crédito. Então vai aparecer uma papeleta com o nome dos candidatos em quem você votou, protegido por uma tela acrílica, então você não tem contato com o voto. E você vai olhar, se tiver o que está impresso foi igual ao que você digitou, você confirma e seu voto é computado. Aí a gente tem um problema. Como é que o cego vai conferir? Como é que o analfabeto vai conferir? Aí ele vai ser obrigado a pedir ajuda para outra pessoa e vai ter que revelar o sigilo do voto, vai ter que quebrar o sigilo do voto dele. Ele vai perder a autonomia que a urna tinha dado. E o pior, vai criar nele a dúvida que não existia. Antes o sistema era perfeito. Eu via a foto, confirmava, ok. Agora eu só vou ter certeza que está tudo certinho, não pela visão da foto, não pela minha confirmação, mas se eu observar que o que saiu impresso naquele papel foi a mesma coisa. Então você cria uma dúvida que não existia antes. E aí, para ele ter essa certeza, ele vai precisar pedir ajuda para outra pessoa. A gente vai dar vários passos atrás. Então, me preocupa muito que para a satisfação dos anseios de poucas pessoas, né, a gente está falando aí 10%, 15%, e geralmente as pessoas que duvidam da segurança da urna eletrônica são pessoas que têm uma formação intelectual elevada, não é esse público que a gente está falando, né, que tem uma dificuldade de leitura, uma dificuldade de acesso às letras, que está duvidando do sistema, e aí para a satisfação das necessidades dessa maioria a gente ia alijar uma minoria. Então, não me parece que a pretexto de proteger a segurança seja lícito que eu diminua o exercício dos direitos políticos dos outros eleitores. Por fim, falando um pouco sobre a decisão do STF, na ADIM 4543, o fundamento básico que foi levantado na decisão era a possibilidade de vedação do retrocesso. Bom, houve um debate em alto nível sobre o conceito de vedação do retrocesso e o tribunal, por maioria, decidiu que não seria o caso de ocorrer essa figura. O que seria a vedação do retrocesso? Seria, você tem um direito que não foi concretizado ainda porque não houve a criação de uma lei. Cria-se a lei. Aquele direito está protegido. Então, posteriormente, essa lei não pode ser retirada do ordenamento para que volte ao estado de ausência de proteção. É mais ou menos como se a gente tivesse... hoje não existe uma legislação que trata do direito de greve do servidor público, por exemplo. Supondo que surgiu essa legislação, no futuro essa lei fosse retirada do ordenamento, considerada inconstitucional ou revogada. Então não poderia se voltar àquela situação de insegurança da concretização da realidade anterior, né, quando não havia proteção para aquela norma. O tribunal entendeu que não haveria isso, né, porque continua existindo o direito do voto, né, ele existe antes e depois. Na verdade, o que haveria é uma proteção insuficiente, que acabaria criando uma situação de quebra de isonomia. Nós teríamos eleitores que exerceriam seu direito de forma diferente. Não havia isonomia entre todos, né? Não teríamos uma mesma forma de votar para todo mundo. Alguém seria, para votar, obrigado a quebrar o sigilo do voto, que é um outro mecanismo de proteção constitucional, é um outro direito político
que resguarda o eleitor, a sua liberdade de escolher quem quiser e não ser forçado a apresentar a ninguém essa sua escolha. E por fim, para a gente encerrar, a gente teria um último problema, já linkando aqui com o que o Moser falou no começo, a questão do voto de cabresto. Então, como os votos poderiam ser conferidos depois, né, na contagem, um candidato poderia exigir que alguém votasse nele, ou pagar pelo voto, e para conferir posteriormente se ele votou mesmo, ele fazia uma combinação improvável de votos. Por exemplo, eu sou candidato a prefeito e eu vou exigir que o Diogo vote em mim. Aí ele vai votar em mim e vai votar para vereador num cara de um partido inexpressivo que não vai ter nenhum voto naquela sessão eleitoral. Então eu vou conferir entre os votos impressos se tem a combinação de um voto para aquele vereador inexpressivo e o voto para mim. E aí eu vou saber se o Diogo votou em mim ou não, como foi prometido ou como eu exigi. Então existiria a possibilidade de você conferir depois se a pessoa de fato cumpriu a promessa ou a obrigação de votar ou não em um candidato. Tanto mais possível num cenário de muitos candidatos, por exemplo, numa eleição que você tem 2 senadores, um deputado federal, um deputado estadual, é muito improvável que você tenha uma combinação perfeita de votos numa sessão eleitoral, né? Votos exatamente iguais para todos os cargos. Então você teria, em última instância, como controlar isso. A suposta segurança que o sistema impresso traria não justificaria todos esses passos para trás. E no final, só para concluir, me parece que é a serpente comendo seu próprio rabo, porque a contagem dos votos vai ser realizada numa urna eletrônica no final, né? Você pega os votos impressos e vai digitando numa urna para somar no final e fazer a conferência, né? Não vai ter aquela coisa manual de escrutinador como havia no passado. Então, não há uma grande vantagem que possa justificar os passos para trás com a adoção do voto impresso. Do mesmo jeito, também não há, como o Moser falou, um grande evento que justifique essa preocupação. Então, eu enxergo a situação assim. É bom a gente entender que essa suspeita sobre a segurança e a confiabilidade da votação eletrônica, ela ganhou corpo nas últimas eleições com as redes sociais, em que foram veiculados supostos vídeos em que pessoas comprovariam que teriam votado em determinado candidato e que a urna estava alterando o voto dele, mas esses vídeos que foram veiculados no calor da emoção do dia da eleição, eles acabavam impedindo que a pessoa que recebeu o vídeo, por aquele senso de urgência, elas fizessem uma leitura adequada do que a gente faria, por exemplo, hoje, passado aí mais de um ano daquela eleição. A gente pode identificar que naqueles vídeos a mão da pessoa ela não aparece no momento em que ela diz que mudou o voto, por exemplo. Esse tipo de manipulação mais pueril até. E combinado com isso, a gente tem também o fenômeno das bolhas das redes sociais, em que a gente acaba selecionando as pessoas com quem a gente mantém contato nas redes sociais, e os próprios algoritmos das redes sociais acabam nos sugerindo e nos colocando em contato com informações que acabam confirmando o nosso viés cognitivo. E aí a sensação que a gente tem a partir de uma perspectiva individual é de que aquelas manifestações com as quais a gente tem contato nas redes sociais são todas num determinado sentido, e aí o resultado da eleição, se for num sentido diferente que não aquele da nossa perspectiva individual, seria um indicador de que haveria uma fraude. Mas quando a gente pega, por exemplo, métodos científicos
de pesquisas de opinião pública por amostragem, a gente vê que há uma correlação muito alta entre o resultado da eleição e a pesquisa de boca de urna, o que acaba confirmando que o resultado das eleições, eles batem, na maioria das vezes, com aquele resultado obtido por meio de pesquisa. Então, esse novo modo de pensar a partir de ambientes de redes sociais virtuais acaba gerando também essa desconfiança que não é real, né? Então, isso acaba se agravando, é como eu vejo. Bom, vocês querem fazer algum tipo de considerações finais? O nosso bate-papo está excelente, está uma delícia, eu aprendi demais com vocês aqui, mas a gente está caminhando já para um tempo de programa bem extenso, né? Então, para a gente dar um jeito de amarrar o fechamento aqui, se cada um de vocês quiser fazer as considerações finais sobre essa proposta de voto impresso para resolver um problema, um suposto problema de confiança no voto eletrônico. Então, fiquem à vontade. Eu concordo plenamente com o que o Volpino falou. O voto impresso, ele, apesar de trazer a sensação melhor para o eleitor, que ele vai estar vendo ali um papel que confirma a intenção de voto dele, os problemas que podem ser causados por a impressora, ela é realmente a parte mais frágil, que dá mais problema na urna, em qualquer coisa. Você pode ver na sua casa que quando que o computador dá problema e quando que a impressora dá problema. Fisicamente, a impressora dá muito mais problema. E você começa a ter tudo isso que foi colocado, quando você partir de um processo ali, que um papel que embolou, que a impressão não ficou boa e tal, a partir daquilo ali começar a questionar um processo que hoje é um processo que a gente vê que é bastante seguro, que é aceito. Então, ou seja, é mais um ponto de questionamento, às vezes, que a probabilidade de um problema ser trazido a um processo que está correto, eu vejo que é muito maior do que corrigir um erro, entendeu? Então, acho que vai acontecer muito mais um problema na impressora trazer um questionamento para o processo eletrônico que está correto do que um problema no processo eletrônico ser corrigido pelo processo físico. Então, eu realmente questiono um pouco isso também, a questão do voto impresso. Mas, sem dúvida, ele traria para o eleitor geral, né, o eleitor em condições normais, uma segurança maior da efetivação da sua vontade. Tá? E, como você tocou aí na campanha, nos problemas que tivemos nas últimas eleições, das bolhas, das campanhas de desinformação, eu chamo a atenção porque eu acho que a gente vai ter tanto ou mais problemas na próxima eleição, que eu acho que é uma coisa que está crescendo muito e que nós da Justiça Eleitoral vamos ter que estar muito atentos, e aos nossos eleitores também. Já passamos pela inicialização desse problema, né? Eu acho que já não é novidade para ninguém mais a essas campanhas de desinformação, que a gente esteja mais atento na próxima eleição, que eu acredito que esse problema vai voltar. Vou pegar seu mote das fake news e das outras notícias falsas que circularam e vão circular, acho também. Os mecanismos de manipulação estão mais sofisticados agora, né? E vou fazer um raciocínio simplista. Talvez um raciocínio simplista tenha mais sucesso do que o argumento científico, né? Então, vamos imaginar que sim, a urna é fraudável. E aí, como é que essa fraude vai acontecer? Numa eleição presidencial, como é que você materializa a fraude de 500 mil urnas espalhadas no Brasil todo para manipular o resultado e eleger um candidato? Quanto dinheiro a gente ia precisar? Quantas pessoas a gente ia mobilizar para conseguir fazer isso em tão pouco tempo? E do mesmo jeito, se você pensar na sua cidade, uma cidade pequena do interior do país, por exemplo, eu trabalho no Maranhão, nós temos muitas cidades pequenas, já trabalhei numa cidade que tinha 3.600 eleitores, tinha 17 sessões eleitorais. Super fácil de fraudar, né? Só 17 urnas.
Como é que esse cara, dessa cidade tão pequena, ia ter tanto dinheiro para conseguir manipular o sistema a partir de Brasília, para mexer só naquelas poucas urnas, de forma que ele alterasse o resultado, ele fosse benéfico? E quem seriam essas pessoas? E se todo mundo consegue fraudar a urna, como é que a gente não tem um embate de dois fraudadores ao mesmo tempo, um contra o outro? Se a gente for pensar na miudeza da coisa, né, isso é muito fantasioso para ser verdade, né? É tão fantasioso, né, que as pessoas acreditam que é verdade. Não é exequível você realizar uma fraude desse porte na urna eletrônica. Ela não é como uma gravação de voz que você faz circular no WhatsApp e consegue cortar um pedacinho, ou aquele vídeo que você tira o som original e coloca alguma coisa, né? Um sistema mais complexo. Bom, para que um candidato ele consiga articular e manipular e envolver tantas pessoas da justiça eleitoral para fraudar o resultado de uma eleição, é necessário também que essas pessoas envolvidas na fraude, elas estejam alinhadas e juntas durante todo o tempo seguinte, porque se em algum momento posterior houver um rompimento daquele acordo inicial, pode ser que alguma dessas pessoas delate, né, e consiga informar como eventual fraude foi feita no momento anterior. E com mais de 20 anos de urna eletrônica, seria muito improvável que em todas as eleições, em todos os níveis, né, municipal, estadual e nacional, se tivesse havido alguma fraude em algum desses níveis, que alguma dessas supostas pessoas já teriam falado como alguma fraude eventualmente foi feita, né? Então, assim, esse argumento, essa maneira de pensar que você chamou de simplista, Wolgani, na verdade, ela traz para a gente aqui uma proximidade entre aquilo que a gente imagina e aquilo que de fato é prático, que as pessoas que desconfiam da urna eventualmente podem se deparar com aquela dificuldade de materialização daquela fraude, né? Então, achei muito pertinente, gostei muito desse exercício que você fez. Então, eu vou, como de costume, passar para a última parte do nosso encontro aqui, que é aquela em que eu peço para cada um de vocês apresentar uma sugestão de dica cultural, né? Então, a gente faz essa amarração na parte final aí, ó. Pode ser um livro, pode ser um filme, uma música, uma série, qualquer coisa que vocês recentemente tenham tido contato e que queiram compartilhar com os nossos ouvintes. Começando, então, Moza, por gentileza. Bom, dicas a gente gosta de muita coisa, né, Diogo? É até difícil selecionar uma. Mas eu selecionei uma que eu acho que tem a ver com o que a gente discutiu aqui, que é essa questão assim, do que a gente vê, de como que a gente é visto, que é aquela série Black Mirror, que é uma série de cunho científico, né? E mostra como que a tecnologia, a ciência pode nos afetar. Então, assim, é uma série, tem episódios que eu achei muito bons, tem episódios que eu não gostei, mas, assim, todos eles, ele tem aquela coisa de mexer com a percepção da gente, de botar a gente para pensar sobre o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, eu sugiro que quem não viu ainda, que veja essa série, se não gostou do primeiro episódio, veja o segundo, que tem episódios que eu adorei, tem episódios que eu odiei, mas no geral a série é muito boa. Excelente, já não é a primeira vez em que um convidado sugere o Black Mirror, significa que é uma série realmente muito boa, né? Nós tivemos o cientista político, o meu ex-professor e ex-orientador no mestrado, Bruno Reis, que uma das dicas que ele deu foi também o Black Mirror. Então, se alguém na época não conseguiu assistir todos os episódios, tá aí o Moza reforçando essa dica. E, Wolgani, você gostaria de compartilhar alguma coisa conosco? Olha, falar de direito eleitoral, de urna eletrônica é muito fácil. Dar só uma dica cultural, para mim, é doloroso, porque eu sou um leitor obsessivo. Mas, então, vou dar três pequenas dicas.
Em primeiro lugar, a gente falou aqui da eleição problemática do ano 2000 nos Estados Unidos. Eu recomendo um filme da HBO muito bacana que você pode ver no YouTube, que chama Recontagem. Ele explica exatamente o que aconteceu e como a eleição pode ter sido manipulada em favor de um determinado candidato. Acho que vale muito você assistir, principalmente se você tem dúvidas sobre a segurança do nosso sistema e imagina que o sistema americano é muito seguro, aquilo ali vai lhe deixar desconfortável. Livros. Eu gostaria de recomendar 2, especialmente pensando no que a gente falou hoje. Primeiro, uma homenagem a Minas Gerais, vou recomendar um livro de um mineiro, um livro que eu gosto muito, um dos meus favoritos, que conta a história de uma eleição e sua fraude no Brasil do século passado, que chama Vila dos Confins, um livro do Mário Palmério. E o outro livro, que conta a história de uma eleição também, uma eleição fictícia, mas dessa vez dos Estados Unidos, em que há uma quebra institucional muito grande, que eu acho que merece ser muito lido, Complô contra a América, do Philip Roth. Muito bom. Excelente. Olha só, pacote de sugestões aí, né? Muito bem. Então eu gostaria de, para encerrar, bom, hoje como tivemos aí muitas dicas culturais, eu não faria a minha, mas não, pensando bem eu vou fazer sim, pelo seguinte, no final do ano passado, em dezembro do ano passado, eu estive a trabalho em Teresina, até me encontrei pessoalmente com o Volgani e com a Michele também, colega nossa lá, Michele Pimentel Duarte, e eu fui presenteado com um livro sobre o Mandu Ladino. Então eu gostaria de indicar para quem não conhece, eu não conhecia, né? Já que o Volgani sugeriu um livro sobre um mineiro, eu gostaria de retribuir a gentileza, mesmo sem a gente ter combinado isso aí, de um personagem indígena da história, né? Do Piauí e do Nordeste como um todo, né? Porque ele teve passagem por mais de um lugar no Nordeste. É uma história fabulosa. Na verdade, o autor, o Leandro Fernandes, o texto é dele, ele nos leva a questionar a maneira como a nossa história é contada, né? E sempre a história é contada pelos vencedores e não pelos vencidos, e no nosso caso, pelo colonizador aí, né? Então ele problematiza essa questão da nossa colonização. Tá aí o livro do Mandu Ladino, né? Muito obrigado pelo presente, Volgani. Muito bem, então eu gostaria de agora agradecer a presença de vocês aqui. O papo foi excelente, espero que quem nos ouviu aqui, se tinha alguma dúvida sobre a segurança do voto eletrônico, que reconsidere isso, que pense melhor na maneira como esse sistema ele é complexo e, como o Moza disse, embora ele não seja infalível, é o mais seguro que a gente tem, e uma sequência de etapas verificando a etapa anterior. Isso garante a segurança do sistema todo e o que não significa só a urna eletrônica. Então, Moza, brigadão, um abraço para você. Valeu, obrigado a todos, valeu, muito honrado pelo convite, muito satisfeito de ter participado aqui com vocês. E um prazer, Volgani. Ótimo, Volgani, um abração para você também. O prazer foi todo meu. Muito obrigado, Diogo, muito feliz, eu sou fã do podcast, foi quase a realização de um sonho. Ah, que ótimo, para nós também foi um grande prazer tê-lo aqui no episódio. Você que sempre interage tanto nas redes sociais quanto nos nossos grupos de WhatsApp, então tê-lo aqui foi um grande prazer. E para você ouvinte que quer nos acompanhar nas redes sociais, nós temos o Twitter DM Como Lidar e no Instagram Democracia Como Lidar. Entre lá, siga a gente, nós estamos também em todos os agregadores de podcast, os principais deles, e também no YouTube. Pessoal, um abração e até mais. Tchau, tchau.